por falar em vacinação, o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, manifestou preocupação com a queda na cobertura vacinal de crianças em Sergipe. Em apenas 3 anos, só para você ter uma ideia, a cobertura vacinal contra sarampo, cachumba e rubéola em Sergipe caiu de 91% para 74,2%. E o Unicef faz um alerta. 3 em cada 10 crianças não receberam vacinas necessárias para protegê-las de doenças potencialmente fatais em todo o Brasil. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a especialista em saúde do Unicef, Tati Andrade, a quem eu já agradeço a gentileza, a participação aqui no SE1. Boa tarde. Boa tarde, Tâmara Oliveira. Boa tarde a todos que fazem a TV Sergipe e também que assistem essa emissora. Tati, a gente observa que esses números vêm sendo reduzidos cada vez mais. A que a gente pode atribuir? A pandemia teria sido um fator que pode ter contribuído? Então, eu começo esclarecendo que não é só o estado de Sergipe, vários estados brasileiros estão com queda nas coberturas vacinais. Essa queda já vinha acontecendo desde 2015, 2016 e, claro, foi agravada com a pandemia, essa situação, por conta das medidas que foram necessárias, né? O lockdown, o medo das pessoas de levarem as crianças para vacinar, os serviços ficaram realmente superlotados de pacientes com síndrome gripais, muitos deles Covid, então isso levou com que houvesse uma piora. E tem um fato bem interessante, nós dizemos sempre, nós que trabalhamos com vacinação, que a imunização ela é vítima do seu próprio sucesso. À medida em que os casos das doenças diminuíram, muitos profissionais médicos jovens, muitos casais jovens nunca viram casos de doença, então não tem medo. Então, o fato de você não ter medo de uma doença faz com que você não lembre de se vacinar contra essa doença. Isso nós vimos quando teve surto de febre amarela, quando agora com a Covid, que as pessoas correram para se vacinar. Mas aquelas doenças que você acha que não tem perigo, você acaba negligenciando e atrasando. E sarampo é uma doença grave que pode levar à morte, pode levar a várias formas de incapacidades da criança. E também tem o risco do retorno da poliomielite, que é muito grave. A pandemia, então, de certa forma, ela contribuiu para esse cenário em que a gente observa hoje, como a senhora bem relatou, não apenas em Sergipe, mas em todo o Brasil. Exatamente. Além das dificuldades que foram não poder ir vacinar, por ter que ficar em casa nos períodos de isolamento, nós tivemos um crescimento das fake news, notícias falsas sobre vacinação. Então, houve um movimento não só no Brasil, mas um movimento em outros países contra as vacinas, quando as vacinas são tecnologias que são muito testadas, são muito acompanhadas. Para que uma vacina seja aprovada, mesmo numa situação de emergência, ela passa por um rigoroso controle de qualidade. Então, eu queria tranquilizar os pais para que realmente não deixem de vacinar. Algumas vacinas dão uma febre, dão uma pequena dor no local, mas os benefícios que essa vacina traz são tão maiores. Se você conhece alguém, por exemplo, que já teve poliomielite, que tem sequela de polio, a poliomielite tanto pode matar como pode deixar sequelas graves, né? A gente sabe da incapacidade, das sequelas dessa doença. Além de outras doenças, hoje o Brasil tem um dos melhores calendários de vacinação do país, sabe? Do mundo, sabe, Tâmara? Nós oferecemos vacinas, nós, quando eu digo Brasil, o governo com a sociedade, porque a sociedade realmente que financia o governo, oferece um dos melhores calendários, com vacina contra a meningite meningocócica, que é uma doença gravíssima, que pode matar, às vezes, nas primeiras 24 horas. Então, eu queria realmente alertar os pais, os responsáveis por crianças, para que não atrasem o calendário de vacinação dos seus filhos. Claro, Tati. E diante desse cenário, qual seria a orientação para os governos? Mais políticas públicas, ações de conscientização? De que forma o governo pode ajudar nesse sentido? É muito importante essa sua pergunta, porque a gente às vezes cobra muito das famílias, mas também tem que realmente cobrar das autoridades. Um estudo que nós fizemos, que apontou exatamente que as pessoas não têm medo, ficam atrasando, mostrou também que há algumas dificuldades. Por exemplo, os pais que trabalham, se as unidades de saúde que oferecem vacina só funcionarem no horário comercial, que hora eles vão levar as crianças para vacinar? Então, ampliar o horário da vacinação durante a semana, abrir a unidade de saúde para vacinar durante o final de semana, mesmo que não seja em dia de campanha, não perder a oportunidade. Por exemplo, às vezes a pessoa vai
na unidade de saúde, hoje não é dia de vacinar contra sarampo, só polio. Hoje não é dia de vacinar contra meningite, só sarampo. Não pode. Existe um lema para nós que trabalhamos com vacina de não perder a oportunidade. A criança veio acompanhar da mãe para fazer o pré-natal, convida essa mãe para levar a criança para vacinar na sala de vacina da unidade. Então, é não perder a oportunidade. Nós precisamos realmente fazer tudo para melhorar essas coberturas. Claro, até porque na primeira infância as crianças recebem imunização contra pelo menos 17 doenças. Então é importante que a mamãe, o papai, a avó, todos levem as crianças para receber a dose do imunizante, porque ele é importante, como a gente tem colocado aqui. Exatamente, a vacina é uma das maiores inovações da ciência, uma das maiores conquistas que nós tivemos em termos de saúde pública. Então, não vamos deixar que notícias falsas, que movimentos, inclusive às vezes que têm objetivos, a gente nem sabe que objetivos são esses desses grupos que fazem campanha contra vacinas, fazem campanha contra o uso de máscara, quando a gente sabe que inclusive eu alerto, sabe, Tâmara, para a questão agora das chuvas. Temos tido muitas chuvas, alguns dos nossos estados nordestinos estão sendo, como é o caso de Pernambuco, Alagoas, outros estados, mesmo Sergipe, têm sido atingidos por fortes chuvas e a gente tem pessoas em abrigos. Essas pessoas, nesses espaços aglomerados, elas correm muito risco de doenças de transmissão por via oral, transmissão pelas gotículas, porque o sarampo é transmitido assim, da mesma forma que a Covid.